Esta é uma produção da iniciativa Mais Gestão Menos Risco. Aproveite o conteúdo e compartilhe para que ele chegue a mais agricultores. Olá para você que nos acompanha na iniciativa Mais Gestão Menos Riscos. Estamos em junho de 2023 e nós vamos atualizar para você as principais políticas macroeconômicas adotadas pelo governo, a situação neste ano, a perspectiva para o ano que vem e também a situação dos mercados agropecuários, dos principais produtos da lavoura que você produz e vai vender e também da pecuária. Numa primeira situação, nós vamos falar sobre a situação da política econômica brasileira. Começamos pela política fiscal. No ano passado, a carga tributária que vocês pagaram para o governo é a mais elevada de todos os países emergentes. O Brasil, os governos brasileiros, federal, estaduais e municipais, arrecadam praticamente 34% de toda a riqueza que você produz. E no ano passado, o governo teve um superávit primário das contas públicas, como também obteve no ano anterior, depois de vários anos de déficit. E este superávit foi de quase 126 bilhões, ou 1,28% do PIB. No superávit primário não é considerado o quanto o governo paga de juros, que também no ano passado foi um montante elevado, 586 bilhões, ou quase 6% do PIB, porque a taxa básica de juros, como vocês verão, está elevada. E o déficit nominal das contas públicas chegou, o ano passado, a 460 bilhões de reais, ou 4,68% do PIB. E apenas uma ressalva, independente da tua idade, desde que você nasceu até agora, sempre o governo teve déficit nominal nas contas públicas. É por essa razão que a dívida líquida do governo, que desconta o valor das reservas cambiais em dólares, chegou a 5,66 trilhões de reais, ou equivalente a 57,5% de toda a riqueza do país. E a dívida bruta do governo, sem descontar o valor das reservas cambiais, chegou a 7,2 bilhões de reais, 7,2 trilhões de reais, o que equivale a 73,5% de toda a riqueza gerada pelo Brasil. Um detalhe, a dívida líquida e a dívida bruta do governo brasileiro também é a maior de todos os países emergentes. Já para 2023, o governo terá déficit primário nas contas públicas superior a 100 bilhões de reais, recordando que o déficit primário não inclui o pagamento de juros e, consequentemente, terá déficit nominal também das contas públicas. É por esta razão que no final deste ano de 2023 nós teremos um aumento da dívida líquida e da dívida bruta do governo. A diferença entre os dois é o valor das reservas cambiais e, apesar de que neste ano de 2023 o governo pagará menos juros sobre suas dívidas do que pagou no ano passado, porque neste ano está previsto uma queda da taxa básica de juros, como eu vou explicar daqui a pouco. E para o ano de 2024, é muito provável a continuidade do déficit primário das contas públicas e também do déficit nominal, o que aumentaria ainda mais a dívida líquida e a dívida bruta. Um detalhe importante é o seguinte: o governo estabeleceu um limite ao crescimento dos gastos há anos atrás, mas em abril deste ano, o governo substituiu este limite, este teto dos gastos das contas públicas, por uma nova política que foi encaminhada ao Congresso Nacional.
E o governo prevê para 2024, 2025 e 2026 zerar o déficit primário em 2024, ter um superávit de 0,5% do PIB em 2025 e um superávit de 1% do PIB em 2026, com uma possibilidade de crescimento desses valores para mais ou para menos de 0,25 ponto percentual. Também vinculou o crescimento das despesas ao aumento da receita e estabeleceu metas reais de crescimento da despesa de no mínimo 0,6% a 2,5% ao ano, independentemente do comportamento das receitas. E estabeleceu também uma verba para aumento dos investimentos de 75 bilhões de reais, no mínimo, mais a inflação verificada. O importante é citar que dificilmente o governo cumprirá com esses valores que foram propostos ao Congresso Nacional e que o Congresso Nacional deverá aprovar esta situação até o final do mês de junho, com alguma variação em relação ao que nós falamos no momento. E o governo dificilmente cumpriria esta situação sem um significativo aumento da arrecadação tributária, que poderia vir ou pela redução dos incentivos e subsídios que o governo concede aos vários setores, ou pelo aumento da carga tributária. E aí eu chamo a atenção de você que está no mundo agro. Se o governo diminuir os incentivos e subsídios, poderia também estabelecer uma diminuição desses incentivos e subsídios dentro da política agrícola, principalmente nos planos agrícolas e pecuários, tanto para os grandes produtores quanto para os médios, via Pronamp, e para os pequenos produtores, via Pronaf. E esta situação desperta muito a atenção, porque também até o final do mês de junho o governo deve lançar no mercado o Plano Agrícola e Pecuário para a safra 2023-2024 e que nós esperamos, para este plano, uma redução da taxa de juros de forma geral, comparativamente aos valores que foram estabelecidos no Plano Agrícola e Pecuário 2022-2023, que está terminando agora no final do mês de junho. Agora vamos falar da segunda política macroeconômica que o governo adota para fazer com que a inflação fique baixa e nós tenhamos relações equilibradas com o mundo exterior, o que é fundamental para o crescimento e o desenvolvimento, situações que são conseguidas pelas três políticas macroeconômicas: a fiscal, que eu falei antes, a monetária e de crédito, que eu vou falar agora, e logo em seguida a política cambial. Dentro da política monetária e de crédito, a primeira situação são as metas de inflação. Existem 57 países do mundo que adotam esta política e o governo, no final de junho, agora de 2023, fixará a meta de inflação para o terceiro ano subsequente, ou seja, 2026. Para 2024, a meta de inflação já estabelecida pelo governo é de 3,25% ao ano. Para 2025 e 2026, a meta de inflação é de 3% ao ano. Este é o centro da meta. E estes números poderiam ser elevados em até 1,5 ponto percentual. Por que isso é importante? Porque se a inflação que está ocorrendo ficar em nível superior a esses valores que eu citei, com certeza o Banco Central, na mesma política monetária, elevará a taxa básica de juros para tentar combater a inflação. E a inflação, neste ano de 2023,
tem caído significativamente mês a mês. Inclusive o índice de preço ao consumidor amplo, o IPCA, aumentou neste ano até maio 2,95% e 3,94% no acumulado de 12 meses. O que contribuiu para essa inflação mais baixa? Posso citar de boca cheia. São os preços dos alimentos que, pela grande safra colhida de uma forma geral pelo Brasil, e também o desempenho das safras na economia mundial, nós tivemos uma redução de preços, principalmente aqui no Brasil. E, portanto, os alimentos que você produz, de uma forma em geral, e os produtos que você produz estão com redução de preços, como eu vou explicar mais adiante, e esta redução tem contribuído para essa queda da inflação. E a taxa básica de juros, que é o primeiro instrumento da política monetária de crédito, que vocês conhecem como taxa Selic, ela está em 13,75% ao ano, é uma das mais altas taxas básicas de juros do mundo e, com certeza, neste ano de 2023, em função dos menores índices e dessa queda da inflação que nós estamos observando, o Banco Central deverá determinar em suas reuniões, a cada 45 dias, se reúne a diretoria do Banco Central no Comitê de Política Monetária e, com certeza, o Banco Central deverá ir diminuindo essa taxa básica de juros. Provavelmente fique no final deste ano entre 12% a 12,5%. Isso devido exatamente à queda da inflação e também a uma certa estabilidade da taxa de câmbio, como nós explicaremos logo a seguir, aos menores preços das commodities, que eu já falei, e também ao menor crescimento do PIB brasileiro este ano comparativamente ao ano passado. E o segundo instrumento da política monetária é o próprio crédito. Em 2022, o total do crédito do sistema financeiro chegou ao final do ano em 5,3 trilhões de reais, o que equivaleu a 54,2% do PIB. E o crescimento nominal em relação ao ano anterior foi de 14%. E cresceu o crédito tanto às pessoas físicas quanto às pessoas jurídicas, e tanto na carteira livre, onde os encargos do crédito são determinados por você e o gerente da tua conta, quanto na carteira direcionada, onde os encargos do crédito são definidos pelo governo, como, por exemplo, o crédito agrícola, o crédito habitacional, o microcrédito e o crédito de investimento do BNDES. E para este ano de 2023, o Banco Central estimou, no último relatório dele, e obviamente vai publicar mais relatórios a cada 3 meses até o final do ano, mas o Banco Central estimou um crescimento do crédito de aproximadamente 7% a 8% neste ano, e crescendo esse volume de crédito, tanto as pessoas físicas quanto as jurídicas, e tanto na carteira livre quanto na carteira direcionada, como vocês podem observar no slide. E aqui eu faço um parênteses para falar especificamente do crédito agrícola. No ano passado, para a safra 2022-2023, que está terminando agora no final de junho, o governo estabeleceu um volume de crédito dentro do Plano Agrícola e Pecuário, tanto para os grandes produtores quanto para os médios via Pronamp e aos pequenos via Pronaf,
que chegou a 340,88 bilhões de reais. Para o Pronaf especificamente, foram alocados 53,6 bilhões de reais. E para o Plano Safra 2023-2024, que o governo deverá lançar até o final deste mês de junho, as entidades do setor, de uma forma em geral, solicitaram ao governo, dentro dos planos agrícolas e pecuários para grandes, médios e pequenos produtores, um montante de recursos um pouco superior a 400 bilhões de reais, portanto um aumento em relação ao ano passado, bem como uma redução das taxas básicas de juros. E ainda solicitaram um montante de recursos de praticamente 25 bilhões de reais para subsidiar, por exemplo, a política de preços mínimos, a política de crédito para os pequenos e médios produtores, cujas taxas de juros são subsidiadas. E ainda solicitou, dentro do seguro agrícola, uma previsão aí de 2 a 3 bilhões de reais para subsidiar o prêmio do seguro, tornando menor as taxas que você, produtor, tem que pagar para obter esta política que é tão importante para a redução do risco de uma quebra de safra devido a problemas climáticos. E ainda dentro desta política monetária e de crédito, e relacionado principalmente ao crédito, eu gostaria de fazer um alerta a você, produtor. Vocês verão, eu explicarei na sequência, que provavelmente nós teremos neste ano de 2023 e daqui para frente a mesma situação de preços de commodities, de uma forma em geral, mais baixos do que nós vínhamos e tínhamos até aqui. E esta situação faz com que você, produtor, tenha bastante cuidado no tomar o crédito e principalmente no aplicar esses recursos para investimentos. Você deve considerar que provavelmente neste ano você terá um desempenho econômico, dependendo do produto, em termos de renda líquida, inferior ao que você teve na safra 2022-2023, quando comercializou a sua produção. A terceira política macroeconômica usada pelo governo é a política cambial e comercial. Dentro da política comercial, que relaciona as exportações e importações de mercadorias efetuadas pelo Brasil, eu não tenho dúvidas que nós teremos, nesse ano de 2023, bem como no ano que vem, em 2024, um superávit na política comercial, como nós estamos tendo nos últimos anos. E este superávit, com certeza, se deve principalmente ao desempenho das exportações dos produtos agropecuários, o complexo soja, o complexo carnes, o complexo madeireiro, açúcar, álcool, café, o milho e os demais produtos que são produzidos por você e que em grande parte são destinados ao mercado externo. E como fica a taxa de câmbio, que é o preço em reais das moedas estrangeiras? E eu ressalto que a taxa de câmbio interfere tanto nos teus custos de produção, quando você adquire insumos que são importados, bem como na venda da sua produção, quando esses produtos em parte são direcionados para o mercado externo. A taxa de câmbio, como você pode acompanhar no slide, ela, para o ano de 2023, tende a apresentar um nível mais baixo do que ocorreu em 2022 e também em 2021.
e em função dela estar variando em torno dos R$ 5 até R$ 5,20, R$ 5,30 e inclusive abaixo de R$ 5,00, R$ 4,80, como nós estamos no dia 20 de junho de 2023. E, portanto, eu estimo e o mercado estima uma taxa de câmbio variando entre R$ 4,70 ao máximo de R$ 5,60, que vigorou no início do ano de 2023. Mas daqui para o final do ano, a taxa tende a variar em torno de R$ 4,70 até R$ 5,20, R$ 5,30, como o mercado estima. Razão pela qual, obviamente, essa menor taxa de câmbio diminui o custo dos insumos importados, mas também diminui a receita para você, produtor, ao vender os teus produtos agropecuários quando são direcionados para o mercado externo. Depois de você verificar o comportamento das 3 políticas macroeconômicas adotadas pelo governo e o seu efeito sobre a geração da riqueza do Brasil, vamos analisar a situação do mercado agropecuário dos principais produtos que você produz para vender. Na safra 2021-2022, você acompanhou, a produção foi afetada pelo clima, principalmente a produção de grãos. Houve um significativo aumento de custos pelo aumento dos preços dos insumos e também altos preços de venda da produção. Já na safra 2022-2023, que ainda está sendo comercializada, houve um recorde na produção de grãos, principalmente em soja, milho e trigo, 3 recordes de produção conseguidos pelos produtores brasileiros. Ocorreu uma estabilidade nas produções de arroz e de feijão. Nesta safra, os custos também foram elevados pelos altos preços dos insumos e já nós temos, a partir do início de 2023, uma queda dos preços das commodities de uma forma em geral, tanto no Brasil como no mundo. E para a safra 2023-2024, cujo plano agrícola e pecuário começará a vigorar a partir de 1º de julho de 2023 e se estenderá até o final do mês de junho de 2024, a gente está prevendo um leve aumento da produção de grãos de uma forma em geral e menores custos de produção, porque os preços de vários insumos estão caindo, mas também menores preços de venda dos produtos agropecuários. Se prevê para este período um aumento da produção de carnes, principalmente de suínos, frango e de peixes, nesse ano de 2023, e nós verificamos, e os dados mostram, uma redução da captação de leite nos anos de 2021 e 2022 e também no primeiro trimestre deste ano de 2023, segundo os dados do IBGE. E você pode acompanhar no slide o comportamento da área e da produção de grãos no Brasil e da produtividade desde o ano de 1990 até a safra 2022-2023, que é comercializada no ano de 2023. Você nota que o crescimento da área é muito pequeno. São aquelas colunas em amarelo no pé do slide. Já nas colunas em azul, você vê o crescimento da produção e fundamentalmente devido ao ótimo desempenho da produtividade, que é acompanhada pela linha em vermelho. Ou seja, os produtores das lavouras de grãos, de uma forma em geral, foram incorporando tecnologia que aumentou a produtividade
e, consequentemente, reduz os custos por unidade de produto, que em parte nesses períodos foram repassados para os consumidores, principalmente até o ano 2005, 2006, de uma forma geral, com queda dos preços dos alimentos, o que colaborou para melhorar o nível de vida da população brasileira em geral. E neste slide a seguir, nós damos um balanço da produção das carnes no Brasil, boi, suíno e frangos. Para este ano de 2023, a previsão é de chegarmos aí um pouco mais de 29 milhões de toneladas na produção, uma exportação de 8,8 milhões de toneladas e, obviamente, uma disponibilidade interna para os consumidores brasileiros de 20,6 milhões de toneladas. E o gráfico mostra um crescimento da produção de forma generalizada também desde o ano 2000 até 2023. E no slide seguinte, a gente observa o aumento da produção de peixes de cultivo, que está crescendo significativamente no Brasil e que o Paraná é o primeiro produtor brasileiro de peixes de cultivo. Até o ano de 2022, no ano de 2022, a produção de peixes de cultivo chegou a 86 mil toneladas e as exportações caíram um pouco no ano passado, ficando em 8,5 milhões de toneladas praticamente. E se prevê um crescimento da produção e das exportações para este ano de 2023, segundo as entidades ligadas ao setor, aí, principalmente a Peixe Brasil. E, inclusive, essa produção de pescados no Paraná é bastante significativa e atende um significativo número de produtores vinculados principalmente às cooperativas que criaram frigoríficos, que obviamente transformam este peixe que você produz em vários produtos que são colocados para o consumidor final, principalmente o filezinho de pescado. Neste slide você vê a produção de leite no Brasil, a aquisição anual de leite no Brasil, não é a produção é maior que isso. É a aquisição de leite desde 2011 até 2022. E você nota claramente uma redução da aquisição de leite nos dois últimos anos de 2021 e 2022. E neste slide seguinte, você observa a evolução da quantidade de leite cru adquirido também pelos laticínios e que, de certa forma, apresenta uma tendência levemente decrescente e no primeiro trimestre deste ano também reduziu a aquisição do leite. E é por esta razão que o preço do leite, mesmo na safra, tem subido para os produtores, só caindo um pouco agora no mês de maio, e o preço do leite ainda está dando uma margem positiva para os produtores, também pela redução dos custos da alimentação das vacas, principalmente o farelo de soja e o milho. E agora, analisando os principais produtos da lavoura. Primeiro lugar, o milho. No slide você vê a oferta e demanda mundial de milho para a safra 2022-2023 e a próxima safra 2023-2024, que os americanos plantaram agora no mês de maio principalmente, vão colher em setembro, outubro, e que nós vamos colocar na terra a partir de setembro, outubro deste ano para colher janeiro, fevereiro, março do ano que vem a primeira safra e depois em julho, em março, abril, plantarmos a segunda safra que será colhida praticamente em julho e agosto. Você nota, e eu quero chamar a atenção, para um aumento da produção de milho
da safra 2022-2023 para 2023-2024, quando a primeira estimativa do Departamento de Agricultura americano cita uma produção de milho de 1,2 bilhões de toneladas. E esta produção é um pouco superior ao consumo doméstico de milho, e o que aumenta o estoque final de milho. E este é o motivo por que a cotação internacional do milho, considerando a Bolsa de Chicago, tem diminuído. Nessa transparência seguinte, você vê o balanço de oferta e demanda brasileiro de milho. E eu chamo a atenção que para este ano comercial de 2023, que é a safra 2022-2023, iniciamos com um estoque aí de 8 milhões de toneladas, tivemos um recorde da produção de milho de quase 126 milhões de toneladas, uma importação de 1,9 milhão de toneladas, gerando um suprimento aí de 135,7 milhões de toneladas. Isso atende o consumo interno de pouco mais de 79 milhões de toneladas e possibilitará ao Brasil exportar neste ano um total aí de aproximadamente 48 milhões de toneladas, segundo a estimativa da Conab. E mesmo assim chegaremos a um estoque final de quase 8,4 milhões de toneladas. Esta maior possibilidade de crescimento da safra mundial de milho comparativamente à anterior e esta disponibilidade de milho no mercado interno brasileiro é que tem feito com que as cotações do milho aqui no Brasil tenham caído significativamente para os produtores. Nesse slide subsequente, você acompanha as cotações internacionais em dólares por bushel, conforme os dados da Bolsa de Chicago. E você observa claramente que a cotação internacional em dólares por bushel aumenta no ano de 2022 em relação ao ano anterior, mas cai para os anos de 2023 e 2024. Esses dados eu coloco porque é o acompanhamento que a gente faz. Para o ano de 2022, a maior cotação foi 8,27 dólares por bushel e a menor 5 dólares e 33. E para este ano de 2023 e a expectativa para 2024, obviamente, a maior cotação é de 6 dólares e 89 centavos por bushel e a menor cotação 4 dólares e 23, que significa lá em meados do ano de 2024, o ano que vem. E logo em seguida eu coloco aqui o preço médio estimado pelo USDA, pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, também em dólares por bushel. Repetindo, um bushel de milho é 25,4 quilos. E a gente nota um aumento do preço médio na safra 2022-2023 e uma significativa queda da cotação internacional para a safra 2023-2024. Para compor o preço do milho, eu sou obrigado a citar, além da cotação internacional, os prêmios. Aqui no Porto de Paranaguá, os prêmios estão negativos em função da disponibilidade de milho, e esse prêmio negativo tem variado aí de até menos $1 em relação à cotação internacional e até 60 centavos de dólar positivo, dependendo da situação. Mas, de forma geral, para os próximos meses, prêmio negativo, e já aí no segundo semestre, quando o Brasil começa a exportar mais significativamente o milho, porque no primeiro é a soja, nós vemos esse prêmio negativo ir caindo e chegando até um prêmio
positivo aí de 20 a 30 centavos de dólar por bushel. E nesse slide você vê o indicador da Exalc BMF Bovespa em reais por saca, em que a gente nota claramente uma significativa queda do preço do milho. Eu poderia citar que no início deste ano o preço do milho chegou a quase R$100 a saca, em torno disso, no Porto de Paranaguá. E agora, no mês de junho, está aí em torno de R$60 a R$63 a saca no Porto de Paranaguá. Portanto, uma significativa queda da cotação deste produto. E como nós temos uma previsão de uma segunda safra de milho, que começou a ser colhida, também significativa, se as condições de clima permitirem, esta segunda safra também significativa, tem contribuído para essa queda do preço do cereal que você está percebendo. E para a soja, como fica a oferta e demanda mundial? Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, eu coloco no slide a oferta e demanda mundial para as últimas duas safras, 21-22 e 22-23, ano comercial 2023, e a expectativa para a safra 2023-2024. A gente nota também um aumento da produção mundial de soja, da safra 2022-2023, para quase 411 milhões de toneladas na safra 2023-2024. E este aumento da produção é maior do que o aumento do consumo, o que gera um aumento do estoque final de 101 milhões de toneladas, safra 22-23, ano comercial 23, para a próxima safra 2023-2024, ano comercial basicamente 2024 aqui no Brasil. E este aumento do suprimento de milho e de estoques é que tem determinado, como vocês verão, uma queda da cotação internacional também da soja, como ocorreu no milho. E nesse slide a gente observa a oferta e demanda brasileira, segundo os dados da Conab, para as últimas três safras. Eu ressalto a última, 2022-2023, que começou com um estoque inicial de 3 milhões e 100 mil toneladas, uma produção recorde de 155,7 milhões de toneladas, uma pequena importação, gerando uma disponibilidade interna de pouco mais de 159 milhões de toneladas. Em 2023, o processamento aqui no Brasil para a produção de óleo e farelo chegará a pouco mais de 52 milhões de toneladas, e o Brasil continuará o primeiro exportador mundial de grão de soja, devendo exportar pouco mais de 95 milhões de toneladas. Mas mesmo assim teremos um estoque final para a próxima safra em torno aí de 7 milhões e meio de toneladas. Esta previsão de maior disponibilidade de soja para a safra 2023-2024 e uma boa safra aqui no Brasil 22-2023 tem contribuído para a queda das cotações internacionais da soja, como você acompanha nesse slide. Vejam que no ano de 2022, a cotação internacional da soja em dólares por bushel, esses são os dados da Bolsa de Chicago, e ressaltando que um bushel de soja é 27,215 kg. No ano de 2022, a cotação internacional foi maior do que em 2021, mas cai em 2023 e cai ainda mais para o ano de 2024, onde a maior cotação foi de 14 dólares e 18 centavos o bushel e a menor cotação 11 dólares e 33, que a bolsa indica lá para meados de 2024. E também o preço médio recebido pelos produtores, segundo o USDA, em dólares por bushel,
aumenta na safra 2022-2023 em relação à anterior, mas cai para a safra 2023-2024. O departamento estima um preço médio de $12,10 por bushel. Também na soja, a maior disponibilidade aqui no Brasil tem feito com que os prêmios sejam negativos e não positivos, como ocorreu no passado recente, prêmios negativos até superiores a $1 por bushel. E esses prêmios negativos vão caindo com o passar do tempo e se tornam levemente positivos. Também o preço médio recebido pelo produtor, segundo estimativa do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, em dólar por bushel, ressaltando que um bushel é 27,215 quilos, na safra 2022-2023 foi maior do que o preço médio da safra anterior. E para a safra 2023-2024, a estimativa de preço médio fica em $12,10 por bushel. Para completar esta informação, é importante citar que aqui no Brasil, a boa disponibilidade de soja tem feito com que os prêmios sejam negativos nos portos e têm sido negativos em até mais de $1 por bushel, quando no passado foram positivos e até superiores a $2 por bushel. E esse prêmio negativo vai caindo à medida que os meses evoluem, mas de forma em geral, ficam prêmios positivos no final deste ano e meados do ano que vem, mas em valores menores do que no passado. É por esta razão que o preço da soja, por exemplo, em Paranaguá, que no final do ano passado, início desse ano, chegaram a mais de R$200 a saca, agora, em meados de junho de 2023, estão em torno aí de 135, 134, 136 até R$137 por saca. E agora vamos falar da oferta e demanda mundial de trigo, que é outro produto importante da pauta dos grãos produzidos pelos produtores brasileiros. E no slide a gente mostra o balanço de oferta e demanda para as últimas duas safras, 21-22 e 22-23, e a estimativa para a próxima safra, 2023-2024. A gente nota um leve aumento da produção mundial de trigo, da safra 2022-2023 para 2023-2024, um aumento superior ao consumo mundial de trigo e, consequentemente, uma pequena elevação do estoque mundial de trigo, pouco superior de 266,7 para 270,7 milhões de toneladas. E é por esta razão que o preço internacional do trigo tem experimentado uma pequena queda nos últimos tempos, comparativamente aos períodos anteriores. E claro que influi muito também no preço do trigo esta situação da Rússia e da Ucrânia, porque a Rússia é um grande produtor e exportador de trigo, bem como a Ucrânia, mas principalmente a Rússia. E como está o balanço de oferta e demanda brasileiro de trigo? Os dados da Conab são apresentados no slide para as últimas 3 safras, ressaltando que em 2022 o Brasil obteve um recorde de produção de trigo de todos os tempos, 10,5 milhões de toneladas, dependendo menos das importações. E isso tem feito, inclusive, com que os preços recebidos pelos produtores na venda de trigo tenham baixado. Os moinhos têm maior disponibilidade de produto à sua disposição. E vocês notam que a cotação internacional do trigo em dólares por bushel e também o preço médio, segundo o USDA, preço médio recebido pelos produtores, vocês notam neste slide. A cotação internacional do trigo em 2022 foi bem maior do que no ano anterior,
reduz os valores em 2023 e para 2024 reduz um pouco mais a cotação internacional do produto, considerando os dados da Bolsa de Chicago e ressaltando que um bushel de trigo também é 27,215 quilos. E o preço médio recebido pelos produtores, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, aumentou na safra 2022-2023 em relação à anterior e cai um pouquinho para a safra 2023-2024. Mas ressalto que a cotação internacional do trigo não cai tão significativamente como ocorreu com a soja e com o milho. Mas, sem sombra de dúvida, uma expectativa de uma produção maior de trigo em 2023-2024. A situação entre a Rússia e a Ucrânia, do desempenho da guerra, também afeta a cotação internacional, porque a Rússia é um grande produtor e exportador mundial de trigo. E a boa safra brasileira colhida no ano de 2022, porque a safra 2023 está sendo agora colocada na terra, e aqui no Paraná especificamente nós teremos um aumento da área plantada de trigo no estado aí entre 10% a 13%, e se as condições de clima permitirem, teremos também uma produção significativa de trigo comparativamente a anos anteriores. E o Rio Grande do Sul também é bem possível que aumente a área plantada em 2023 comparativamente a 2022. E o indicador CPEA-Exalc Paraná em reais por saca está mostrado no gráfico deste slide, e onde se evidencia a significativa queda do preço em reais da tonelada de trigo, pelos fatores que nós já explicamos. E agora falando da oferta e demanda brasileira de arroz, que é outro produto importante da lavoura. E eu coloquei aqui, esses dados são da Conab, o balanço de oferta e demanda para as últimas safras. E eu ressalto que na safra 2022-2023, ano comercial 2023, nós teremos uma produção de arroz menor do que na safra anterior, chegando a 10 milhões de toneladas. E, consequentemente, a possibilidade de uma importação maior do produto em casca, o que daria um suprimento aí de 13,6 milhões de toneladas. O Brasil consome internamente pouco mais de 10 milhões de toneladas e teríamos uma exportação neste ano de arroz em casca, que inclusive tem aumentado para alguns países, como no caso do México, mas a previsão é de uma exportação de 1,5 milhão de toneladas, chegando ao final do período comercial do arroz, que com um estoque aí de quase 1,9 milhão de toneladas. E esta menor produção de arroz se deve principalmente à introdução da soja na fronteira sul do Rio Grande do Sul, em várias áreas que eram utilizadas para o plantio de arroz. E vocês notam no indicador do arroz do CPEA-IRGA em reais por saca, e esse dado é do Rio Grande do Sul, vocês notam que, obviamente, do início do ano até o mês de junho, houve uma pequena queda da cotação do preço do arroz recebido pelos produtores, no caso específico do Rio Grande do Sul e, consequentemente, também de outros estados. Quem mais produz arroz irrigado do Brasil é o Rio Grande do Sul. E no caso específico do feijão, que é outro produto importante para os pequenos e médios produtores, eu mostro também o balanço de oferta e demanda, e eu mostrei de vários anos para ressaltar que a produção de feijão
está relativamente estagnada através dos anos, em torno de pouco menos de 3 milhões de toneladas a pouco mais de 3 milhões de toneladas. E na safra 2022-2023, o Brasil produziu um pouco mais de 3 milhões de toneladas. Também está ocorrendo uma importação em torno de 100 mil toneladas, o que daria um suprimento de praticamente 3 milhões e 377 mil toneladas. Como o consumo interno está em praticamente equivalente ao do ano anterior, 2 milhões e 850 mil toneladas, e temos uma exportação de feijão um pouco maior do que no ano anterior, 150 mil toneladas, sobraria um estoque de feijão de 377 mil toneladas da safra 22-23 para a safra 2023-2024, cujo plantio iniciará no segundo semestre deste ano. E aqui eu mostro o preço do feijão preto ao produtor no Paraná, ressaltando essa queda que tem ocorrido desde fevereiro até maio e início de junho deste ano. E neste slide, uma queda também do preço do feijão de cor que tem ocorrido desde fevereiro até maio, início de junho deste ano. Mas mesmo assim, os preços do feijão ao produtor ainda trazem uma remuneração, embora menor do que no período anterior. E no caso específico do frango congelado, segundo o CPEA-Esalq, São Paulo, em reais por quilo, vocês notam também uma queda do preço do frango, e isto se deve ao desempenho da produção de frango, e a queda não foi maior em função das exportações. E o suíno vivo, vocês veem o indicador da CPEA-Esalq para os estados de Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em reais por quilo, e vocês notam também uma queda do preço do suíno do início deste ano até o mês de junho, e isto se deve ao aumento da produção de suínos, e a queda não é maior pelo desempenho das exportações. E o preço da tilápia em reais por quilo nos grandes lagos, em Campos Novos de Minas e no norte e no oeste do Paraná. Vocês notam que o preço da tilápia tem aumentado nesses últimos 12 meses, até junho deste ano, e estão remunerando os produtores. E, inclusive, nós temos várias regiões do Paraná em que os produtores querem implantar os tanques para produzir tilápia, e não existe mais água disponível daquela bacia alimentada por rio, porque toda a água disponível já está outorgada para outros produtores. Efetivamente, a produção de peixes está em expansão no Paraná e no Brasil, a produção de peixe de cultivo, porque é uma proteína extremamente importante para o consumo humano. E, por último, vocês veem neste slide o valor bruto da produção calculado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Antes era Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, agora é só Ministério da Agricultura e Pecuária. E eu considero os anos de 2019 até 2023. O valor bruto da produção dá uma ideia da receita dos produtores, e eu coloco aí para soja, milho, trigo, arroz e feijão, e para os 5 principais produtos da pecuária: carne bovina, suína, frango, leite e ovos. O que a gente observa? Obviamente, um aumento do valor bruto da produção de 1 trilhão
136 bilhões de reais em 2022 para 1 trilhão 179 bilhões de reais em 2023. E a gente nota um aumento do valor de produção das lavouras de 785,8 bilhões para 835,5 bilhões, e os números de 2023 são os divulgados em junho. Pode ser que ocorram pequenas variações, e normalmente ocorre à medida que os meses passam. E na pecuária, nós vemos uma redução do valor bruto da produção de 350 bilhões para 343,8 bilhões. Uma redução do valor bruto da produção de boi e também um valor da redução. Uma redução do valor bruto da produção de frango e aumento do valor bruto da produção de leite e do valor bruto da produção de ovos. No caso do suíno, aumenta também o valor bruto da produção. Meus caros que acompanham essa iniciativa do Mais Gestão, Menos Riscos, vocês verificaram que na produção de grãos há uma expectativa de aumento da produção para a safra 2023-2024, tanto em nível mundial quanto, muito possivelmente, aqui no Brasil. E acompanhado isso, um recorde de produção de grãos na safra 2022-2023 aqui no Brasil. Por esta razão, as cotações internacionais, principalmente da soja, milho, trigo, têm caído e os preços recebidos pelos produtores brasileiros também têm caído, fazendo com que dois alertas sejam importantes. Primeiro, para os produtores, muita racionalidade em termos de custos de produção no estabelecimento das suas lavouras e na condução das lavouras. E segundo, a possibilidade de margens bem mais apertadas comparativamente a períodos passados, quando os preços estavam mais elevados, embora também com custos mais elevados. Margens mais apertadas que obrigam os produtores a racionalizar muito as questões de custo. E também não esquecer de fazerem seguro agrícola, porque se ocorrer por acaso um evento desfavorável na sua região que afeta a lavoura do produtor, isto é importante numa situação de margens um pouco mais estreitas, porque afinal de contas, não efetuar a cobertura de riscos, não efetuar um seguro agrícola numa situação como esta, pode descapitalizar significativamente o produtor comparativamente àqueles que fizeram a cobertura dos seus riscos. E na pecuária, de uma forma em geral, o Brasil tem sido o líder em exportação mundial de carne de frango, é o quarto exportador mundial de suínos, tem aumentado a produção de suínos e frango, como está aumentando a produção de pescados. No leite tem caído a captação, mas o Brasil tem uma grande possibilidade de aumentar a produção desse setor também, e não só para abastecer o mercado interno como ocorre, mas também para aumentar as exportações. Portanto, o que a gente pode dizer a vocês, em mercados agropecuários, onde os preços dependem de oferta e demanda, principalmente essas commodities que nós estamos citando, nós nunca teremos fases, digamos assim, perpétuas de lucro permanente, nem fases perpétuas de prejuízo permanente. De forma geral, nós temos situações em que o aumento de lucro estimula um aumento de oferta e, consequentemente, uma baixa de preços, e prejuízos que vão reduzindo a oferta de produtos e, consequentemente, uma alta dos preços. Portanto, nessa situação de mercados competitivos, é muito importante a gente entender que os lucros não são perpétuos e nem os prejuízos são perpétuos.
Uma fase de lucro pode ser acompanhada por uma fase de prejuízo e depois um retorno à fase de lucro. E isto faz com que todas as pessoas que operam nas cadeias produtivas do mundo agro tenham uma consciência muito forte desta situação, porque podem tomar medidas mitigadoras desta situação, como vocês estão aprendendo nesse processo do mais gestão, menos riscos, em que produzir é tão importante quanto comercializar bem os produtos do seu trabalho. Esta é a iniciativa Mais Gestão, Menos Risco. Aproveite para conhecer os demais materiais no nosso Instagram, @Mais Gestão, Menos Risco, tudo junto e sem acento. Não esqueça de compartilhar e se inscrever nos nossos canais.